Bom, vocês que acompanham esse canal aqui há mais tempo, vocês sabem muito bem que esse canal ele é muito mais de opinião do que de informação. A gente tem nossos produtos diversos aqui, nosso podcast, tem os meus vídeos aqui que eu coloco inclusive como playlist de opinião, que 99% das vezes que eu venho aqui é para dar uma opinião a respeito, sei lá, principalmente do Santos, que é o meu time, que eu tenho aqui mais fígado envolvido e tudo mais, e eu gosto de falar. Eu sei que tem outros torcedores de outros times que não são torcedores do Santos, que gostam de me ouvir falar do Santos, tem gente que caga, tá tudo bem. No fim do dia, é compromisso meu comigo mesmo, porque também se não fosse o Santos, gente, vamos ser sinceros, esse canal não existiria podcast, não existiria o Rodolfo que um dia resolveu fazer jornalismo. Então, é uma retribuição que eu faço, falar do Santos, mesmo sabendo que é um time que não tem a maior das audiências, mas porque é meu amor, não tenho o que falar, eu amo esse time demais. Só que andei dando algumas informações recentemente aqui sobre o Santos. A gente abriu os contratos, valores de todos os jogadores que o Santos contratou na janela, as condições contratuais e os valores. Abrimos condições contratuais do Carille, que muito se perguntava, se dizia na mídia, é isso, é aquilo. A gente abriu porque recebemos aqui o contrato do Carille. A gente foi o primeiro canal a falar do contrato Santos e Viva Sorte, que ele era só de 6 meses e até o final do ano, e não era um contrato de 10 anos, como foi falado inicialmente. O próprio presidente, na última coletiva que ele fez, confirmou a nossa informação. Inclusive, alguns ali, jornalistas, foram pegos totalmente de surpresa com essa informação e não assistiram ao vídeo do Futeboteco, porque a gente já tinha falado sobre isso. Então, ao longo dos últimos tempos, a gente já andou dando informações interessantes. Agora eu estou atrás do contrato do Santos com o Morelos, porque o Morelos foi detido lá na Colômbia. Será que existe uma cláusula que faça com que permita que o Santos rescinda o contrato com o Morelos a partir do momento que ele foi preso num outro país por justa causa? Isso que eu estou tentando descobrir e tudo mais, e logo mais eu acho que eu vou conseguir acessar essa documentação. Mas assim, hoje eu recebi uma informação aqui que tem muito mais a ver com futuro e perspectiva do que propriamente com o contrato que está em vigor e tudo mais. Então, assim, é diferente. É uma informação que tem mais a ver com o que o público costuma gostar de consumir, ainda que a notícia não seja positiva para nós santistas, para os santistas. Se você não é santista, me desculpe, mas para o universo santista que, não por unanimidade, eu sei que tem pessoas que são contra o nome do Sampaoli, mas é o principal nome na torcida do Santos, que a torcida do Santos gostaria de ver para 2025, para deter um futebol parecido com o que teve lá em 2019, que foi muito competitivo, não levantou taças, mas fez o torcedor do Santos muito feliz toda vez que ele levantava e se sentava, seja no estádio ou seja em casa, para assistir um jogo do Santos Futebol Clube. E sim, a informação é isso que você viu no vídeo. O Sampaoli disse não ao Santos. Eu vou explicar toda essa história, tintim por tintim, mas antes gostaria de mostrar para vocês, porque no vídeo de ontem que eu gravei aqui, eu fiz um palpite lá na KTO, que foi uma duplinha, né, envolvendo a vitória do Botafogo. O Botafogo acabou ganhando, e a vitória do Vasco, jogo que acontece hoje com o Cuiabá. A vitória do Vasco aqui na odd que eu peguei na hora estava valendo 1,83. Cuiabá é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro, né? Embora o Vasco assim, esteja num momento muito ruim. Muito ruim não, mas assim, o Coutinho não venceu ainda, tem um monte de coisa, mas assim, eu acho que é uma odd boa. A vitória do Botafogo já foi computada. Eu coloquei 15 e a KTO já está me pagando 18,47 de cash out aqui. Como eu acertei o primeiro resultado, se eu desistir dessa vitória do Vasco agora e querer meter um cash out, eu já ganho R$ 3,47 aqui, porque eu acertei a aposta do Botafogo. Mas eu vou esperar. Se eu vencer lá no final, o Vasco ganhar por qualquer resultado do Cuiabá, volta a 37,81. É a apostinha que eu fiz ontem aqui com vocês. Então, é a apostinha que eu recomendei. Lembrando que, muitíssimo importante, se você quiser brincar lá na KTO, primeiro você precisa ser maior de 18 anos, como diz aqui, ó. Você precisa ser maior de 18 anos, você precisa brincar com responsabilidade. Pelo amor de Deus, não achar que isso é renda extra, isso é uma diversão, é para você se divertir. E se você nunca brincou lá na KTO, se você fizer o seu primeiro depósito por lá utilizando o nosso cupom aqui, o FBOTECO, Boteco com O,
você ganha 20% de bônus na primeira jogatina, no primeiro depósito. Meteu 100, ganha 120 para poder brincar utilizando o cupom no primeiro depósito. Fechou? Bom, vamos aqui à notícia falando especificamente de Sampaoli. O que a gente tinha de informação, pelo menos apurada pelos jornalistas que eu acompanho, que são aqueles que eu acredito mais, os mais sérios, e não só os mais sérios, porque às vezes você tem jornalistas que o cara é menos conhecido, menos prestigiado, mas às vezes o cara tem informação e tá tudo bem, né? Mas assim, aqueles caras que estão mais no dia a dia, que você sabe, né? O que a gente tinha de informação veiculada ao Sampaoli que eu estava acreditando muito? Uma dessas pessoas que dizia que o Santos estava palavrado com o Sampaoli era o Ricardinho Martins. Ricardinho Martins já falou isso algumas vezes, que o Santos estava apalavrado com o Jorge Sampaoli. Depois a gente viu informações da Gabriela Brino, que foi setorista do Santos no UOL por muito tempo, trabalhou no Resenha Santista, hoje eu acho que trabalha lá numa live na internet, no canal Eu Vim de Santos, eu acho que é isso. Qual era a informação da Gabriela? Que o Santos estava negociando, conversando com o Sampaoli, o Marcelo Teixeira negociava com o Sampaoli, e nos últimos dias que essa conversa tinha esfriado, tá? Que o Santos não havia desistido do Sampaoli, mas que a conversa entre Marcelo Teixeira e Sampaoli havia esfriado. O que eu recebi de informação hoje, tá? O Sampaoli ele não está a fim de voltar a trabalhar no futebol brasileiro agora. Ele conversou bastante tempo com o Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira chegou na pedida salarial do Sampaoli. Eu não posso abrir aqui os valores, mas eu fiquei sabendo dos valores e são valores condizentes com o que a gente recebeu de informações na internet aí, que seria o que o Sampaoli pedia. O Santos topou sim pagar, então não se trata aqui de uma questão financeira, mas o Sampaoli não estaria inclinado agora a voltar a trabalhar no Brasil em 2025. Só que o Sampaoli indicou um substituto. Um cara falou, vocês querem alguém com a minha pegada que é tão bom quanto eu? Vou dar um nome para vocês. Esse nome, antes de eu citar o nome e falar sobre ele, a gente vai tentar ver o que ele fez, deixou de fazer aqui. Isso significa que o Sampaoli não vem de qualquer jeito? Não significa. Eu não recebi a informação se as conversas pararam. O que eu recebi de informação é que o Sampaoli, neste momento, dia 24 de outubro de 2024, ele está irredutível. Mas acho que o Marcelo Teixeira vai continuar tentando. E de repente pode mudar a cabeça do Sampaoli, por que não? Mas neste momento o Sampaoli está irredutível e não quer voltar ao Brasil. E por conta disso indicou um cara que ele confia, um técnico também argentino, para trabalhar no Santos. Esse técnico trata-se de Mariano Sosso. Ele mesmo que começou esse ano treinando o Sport. Técnico argentino que treinou o Sport esse ano. Segundo a minha fonte, o Sampaoli teria dito: tá bom, vocês querem um técnico da minha linha, vocês querem um técnico que pratica o futebol que eu acredito, etc. Eu não vou voltar, mas tá aqui o nome para vocês. Mariano Sosso seria o nome que os próprios Sampaoli teriam indicado ao Marcelo Teixeira. Isso significa que o Santos vai contratar Mariano Sosso? Absolutamente não. Não significa. Por que não significa? Porque o Marcelo Teixeira não está em busca apenas de um perfil. Ele está em busca de um medalhão, de um escudo. O Marcelo Teixeira, ele é um cara que a gente sabe muito bem, ele está pouco ligando por como ele quer que o Santos jogue, se o Santos vai jogar ofensivamente, se o Santos vai jogar defensivamente. Porque se ele tivesse preocupado com isso, ele jamais teria contratado o Fábio Carille para ser o técnico do Santos nessa temporada de 2023. Ele não está ligando para isso. O Marcelo Teixeira, ele quer um grande técnico para ser escudo do Santos, para ser um cara que vá, de alguma maneira, ser aquilo que a torcida quer. Um técnico grande, tarimbado, eu não tenho a menor dúvida disso. Então eu acho pouco provável que, mesmo sendo uma indicação do Sampaoli, que o Marcelo Teixeira vá atrás de Mariano Sosso. Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada para entender quem é Mariano Sosso e principalmente tentar entender como tem sido o ano dele. Atualmente ele divide a liderança da Liga Peruana, ele comanda o Alianza Lima,
tá? Divide a liderança com a Universitário do Peru. Está fazendo um bom trabalho por lá. Mas ele passou esse ano pelo Sport. Ele foi contratado em dezembro do ano passado e depois de 7 meses ele foi demitido esse ano. E aqui eu entrei numa matéria lá do Globoesporte.com para a gente entender como foi o trabalho do Mariano Sosso no Sport esse ano. E se é um técnico ou não que o Santos deveria contratar. Vamos aqui ler. Chegou ao fim uma passagem de 7 meses do trabalho entre Mariano Sosso e Sport, que assim pode ser definida, significou uma montanha-russa de sensações. Do ápice à agora consumada demissão, oficializada pelo clube nesta manhã de quinta-feira. Ele saiu em julho, dia 26 de julho. O GE traça essa linha do tempo. 19 de dezembro de 2023. O argentino desembarcava no Recife junto à sua comissão para dar início aos trabalhos do rubro-negro, a sua primeira oportunidade no Brasil. Adepto de ideias do filósofo Paulo Freire, já gosto, e inspirado em Bielsa, gosto mais ainda, que explica muito porque que o Sampaoli indicou. O Sampaoli é um bielcista, a gente sabe disso. Sosso viveu um início de semestre de ambientação. No Pernambuco, o time demorou um pouco para agradar a torcida, mas deu liga e conquistou o bicampeonato estadual. Na Copa do Nordeste, passagem sobre o Ceará com classificação às quartas de final e largada com vitórias no principal objetivo do ano, a Série B, que meses depois custaria o cargo do argentino. Nessa jornada, até então regular no ano, eis o jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. A vitória por 1-0 na Arena Pernambuco, jogando muito, o que parecia significar um ponto de inflexão para Sosso e Sport. Esse ponto transformou-se em um retrato distante. Da Sossoneta, cunhada pelos torcedores, à queda. Por que a atuação briosa diante do Galo, mesmo custando a eliminação do campeonato? Por que a atuação... Não é uma pergunta. Porque a atuação briosa do Galo, mesmo custando a eliminação do campeonato, apontava rumos positivos. Aguerrido e impulsionado pela torcida, o time performava e não contra qualquer adversário, com personalidade e ofensividade. As ideias de Mariano Sosso estavam ali, materializadas para todos. Mais do que isso, abraçadas e muito pelo departamento de futebol e cúpula do esporte. Mas o futebol é dinâmico e veio o dia seguinte. Das 4 vitórias seguidas na Série B, o Leão oscilou. Eliminação vexatória para o Fortaleza na Copa do Nordeste e sem conseguir mais engrenar resultados em sequência no Brasileiro. Então apareceram as perdas no elenco, algumas em definitivo, casos de Alan Ruiz e Pedro Lima, vendido para o futebol inglês. Espinhas dorsais da equipe, os titulares Felipinho e Rafael Thierry, Barleta e Romarinho e Dalbert se lesionaram, custando opções ao time. Então é um cara que estava fazendo um bom trabalho e perdeu meio time aqui, então teve seu desempenho, o desempenho na Série B caiu e ele acabou demitido. Dali em diante, Souza não teve mais êxito em extrair o melhor do elenco em mãos, esfacelado por desfalques e sem a prerrogativa de reforços. A janela só reabriria no dia 10 de julho. Ainda assim, Mariano continuava a receber apoio da diretoria porque via no técnico esperança e capacidade para o grupo se restabelecer na temporada. Não é um cenário desesperador, afirmou à época o diretor de futebol Guilherme Falcão ao GE. Tanto que há um mês o Sport melhorou seu contrato aumentando o salário e multa rescisória. Era um movimento planejado pela gestão, baseado em metas cumpridas, mas que acabou por calhar justamente no momento em que o treinador teria recebido proposta do exterior, embora negada pelo clube. Hoje, 30 dias depois, isso é uma matéria antiga, tá? Mas falando daquela época lá de julho, ele está demitido. E por que a mudança de convicção? O entendimento do comitê gestor de futebol e também do presidente Yuri Romão foi acentuado sobremaneira pela atuação do time no empate com a Chapecoense nessa terça-feira na Arena Condá, sofrido no apagar das luzes. Bom, o cara ele tomou de 3 lá, né? O cara empatou lá e foi demitido. Suspenso, mas dando orientações ao auxiliar César Lucena na área técnica, as mudanças promovidas no segundo tempo na partida em Santa Catarina foram alvo de contestações e geraram insatisfação além do habitual. O tom das mudanças, inclusive, subiu internamente. Antes da unanimidade, Sosso perdeu a confiança de quem tanto lhe respaldou e hoje seguirá por outro caminho. Dirigindo o Sport, o argentino fez 41 jogos, venceu 22, empatou 10 e perdeu 9 com um aproveitamento de 61,7% dos pontos. Esse é o técnico que Jorge Sampaoli indicou ao Santos Futebol Clube. Mas repito, acho pouquíssimo provável
que Mariano Souza será o treinador do Santos. Penso que o Marcelo vai tentar continuar a convencer o Sampaoli e que se ele não tiver êxito, ele vai pensar em outros nomes. E vejo nomes aí mais tarimbados aí do futebol brasileiro como nomes mais prováveis. O Renato Gaúcho vai permanecer ou vai ficar no Grêmio? Acho que vai sair. Se sair, vejo como um nome que não acho que seja impossível o Marcelo bater um telefone. O Cuca, que teria sido convidado ao longo dessa temporada, naquela oscilação que o cara ele teve, 4 derrotas seguidas na Série B, o Cuca foi procurado, chegou a aceitar, segundo informação do próprio Ricardinho Martins, mas depois voltou atrás. Acho que pode ser outro nome que o Marcelo volte a procurar no começo da temporada, ou no fim dessa temporada agora, antes do começo da próxima. Acho que são 2 nomes, assim, Renato Gaúcho e Cuca, que tem mais a ver com o que o Marcelo pensa. Ele quer um técnico escudo, um técnico medalhão, um técnico que a torcida tenha um aceite, um técnico sim que jogue pra frente porque ele percebeu que a torcida exige isso. Agora, dá na mão de um cara, Mariano Souza, que passou na Série B pelo Sport, Sampaoli indicou, etc. Eu não acredito que esses caras tenham um culhão para trazer um treinador assim. Eu gosto, pelo que eu vi aqui, entendendo o trabalho dele ao longo do que foi o ano, entendendo que a queda de rendimento teve muito a ver com uma perda de jogadores a partir de vendas e desfalques, e entendendo qual que é a escola do cara, o cara bielcista, um cara indicado pelo próprio Sampaoli, eu iria nesse cara. Se o Sampaoli, lógico, permanecer irredutível, eu iria nesse cara. Mas eu duvido que isso vá acontecer entendendo o modus operandi do Santos. O fato é que nesse momento, dia 24 de outubro de 2024, Sampaoli disse não ao Santos e estaria irredutível a trabalhar no Brasil em 2025. O que você pensa sobre isso? Comenta aí, a gente vai se falando. Deixa o like, grande abraço e até o próximo vídeo.